Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais, não só na cidade de Guarulhos, mas também a audiência do Radar que vai para todos os cantos do país por meio da internet, do mundo, exatamente. Peraí, Guto, alguém perguntou aqui para mim, Antônio Roberto Faria, nós estamos com problema no gerador de caracteres, né, produção? Mas eu vou ler aqui. Antônio Roberto Faria, Pedro, queria sua opinião sobre o novo secretário de Esportes. Um forasteiro. Veio lá de Barueri, por coincidência ou não, cidade de onde veio também aquela ONG que foi anulada pela justiça, que ia terceirizar o esporte. O senhor Adriano, né? Não sei qual o currículo dele, mas mais um forasteiro na Secretaria de Esportes de Guarulhos. Lamentável, hein? Tinha o Gileno, o alemão, foi parar nessa mão desse Adriano, que eu não sei quem é. Também não faço questão de conhecer, não. Fala aí, Guto Tavares. Tá nervoso hoje, Pedro? Bom, Pedro, vamos abrir aqui, já que hoje é o dia dos engenheiros, né? Vou abrir falando que essa categoria de engenheiros da Prefeitura estiveram ontem na Câmara Municipal, são cerca de 95, fazendo reivindicação para que tenham seus salários equiparados com os arquitetos da Prefeitura de Guarulhos. Porque o arquiteto ganha mais? Há um projeto pautado lá na Câmara Municipal para melhorar o salário dos arquitetos e não compreende, não contempla os engenheiros. Eles foram lá, conversaram, pediram inclusive para serem recebidos lá pelo presidente da Câmara, que foi atendido, foram até uma sala conversar. E há o compromisso do presidente da Câmara, dos demais vereadores como um todo ali, pelo que eu percebi. Estou vendo o Martelo, a Janete, a Márcia Tasquete, Lauri, Geraldo Celestino, Jorginho Mota, o Leandro Dourado, que também são da comissão, que vai tratar desse tema especialmente. E há um consenso entre os vereadores de colocar uma emenda nesse projeto, ou então negociar com o prefeito para que seja também contemplados. O salário, em média, está R$ 8.000, está indo para R$ 8.000 do arquiteto da prefeitura. E os engenheiros também exigem que seja equiparado, mas o piso nacional é R$ 10.908, para o engenheiro que trabalha 8 horas diárias. Então ainda deverá haver uma discussão sobre esse tema. Eu não entendi, quem é que ganha mais, engenheiro civil ou arquiteto na prefeitura? Há um projeto na Câmara Municipal melhorando o salário dos arquitetos, porém não contempla os engenheiros. E os engenheiros querem que os seus cargos também sejam contemplados neste mesmo projeto. Mas atualmente quem ganha melhor? Atualmente eu não tenho essa informação, mas é capaz de haver um equilíbrio. Eu acho que faz sentido. Pensava eu, não sei, na minha ignorância aqui, que engenheiro ganhasse mais que arquiteto. Pensava eu. Eu também tinha essa impressão, mas aqui me parece que não. No PL que está na Câmara Municipal, não está contemplando os engenheiros para ter esse reajuste salarial. Agora, eu não entendi uma coisa, se existe um piso nacional, como é que a prefeitura não está obedecendo? Então, também está sendo alvo de questionamento lá de alguns engenheiros com os quais eu conversei, mas se chegar nos 8, eles já estão felizes. Não, peraí, gente, se tem um piso nacional, como é que a prefeitura está pagando menos? Aí é a Justiça do Trabalho. Cada uma também, né? Tá difícil entender o Brasil, hein? Tá difícil. O que está escrito lá, ô Guto? Boa noite. Ontem fui pegar o trem na estação Secap e vi as obras do Bacrivu totalmente abandonadas. Eita. Já com desbarrancamentos nas laterais. O que houve? Não há um... Casimiro Jancunas. Tá certo, quero entender se essa obra foi para... É aquela famosa obra do empréstimo, né, Guto? Eu creio que seja uma obra ali de canalização do rio Bacrivu, mas é uma obra do governo do estado. É uma obra que vem lá de Arujá. Que teve um empréstimo autorizado pelo Senado. É uma que vem lá de Arujá, porque lá em Arujá o rio Bacrivu já foi canalizado. Ele vem vindo ali pelo... Mas a prefeitura fez um empréstimo, lembra disso? Enfim, deve ter um aporte do governo do estado, mas provavelmente seja desse recurso também. O americano, Andina, como é que é? Comunidades Andinas. 1834, o que mais? Trazer também, Pedro, uma nova reclamação por parte dos monitores lá que cuidam da Zona Azul, lá da empresa Serbet. Agora a reclamação deles é o seguinte, lá na unidade onde eles têm a sede, né, que é na rua Túlio Brancaleone, número 104, Túlio Brancaleone, número 104, nesse local haviam 2 banheiros para que eles pudessem utilizar, os funcionários de sexo masculino e feminino. Faz 2 meses, segundo esses relatos, que um desses banheiros quebraram e eles estão tendo que dividir homens e mulheres no mesmo banheiro. E é um banheiro minúsculo, tem uma foto, não coloquei no ar porque a foto está com má qualidade,
Porém, esse mesmo banheiro que é usado para as necessidades também é usado como vestiário, porque não há local onde eles possam se trocar. Eu acho que está pedindo até uma fiscalização nesse local para verificar. Vigilância sanitária urgente, SDU, cadê a SDU, Banana? Cadê o secretário Banana, hein? Então, tem que ter uma ação, porque assim, as reclamações são aos montes, e cada vez que sai uma matéria sobre, outros funcionários que não são as principais fontes, acham o nosso contato e enviam outra reclamação. Agora entendi, porque outro dia tinha um carro lá gritando em frente à Casa Branca, Pamonhas, Pamonhas, Pamonhas. Tem que haver fiscalização. Ô, louco, hein? Ninguém tem coragem de mexer nessa empresa aí, não? Exigir o mínimo. Então, atualmente, eles informam que são 20 funcionárias mulheres e 7 homens, quando, na verdade, também o número adequado, segundo esses funcionários, seriam 50. Então, eles estão sobrecarregados. É que ninguém tem alta rotatividade. É que ninguém tem coragem de ir lá na Câmara ou fazer uma denúncia pública, né? As pessoas são simples, né? Trabalham ali para um salário E tem medo de perder o salário. medo de perder o salário, embora seja baixo, né? Pelo trabalho que eles desenvolvem. Mas essa alta rotatividade é porque os funcionários entram não aguentam tempo. Você tem endereço? Eu vou abrir uma denúncia pela ouvidoria da Câmara. Tá certo, manda para mim o endereço. Importante verificar esse caso com mais atenção. Vou né? abrir uma denúncia pela ouvidoria da Câmara. Vamos lá, chegou o meu conhecimento, é público. Pronto. 18h36. O que mais? Ô Pedro, teve uma pessoa que estava na nossa audiência falou que passou ali pela estação de trem e por falar em transporte público, muita reclamação sobre as linhas de ônibus 251, 340 e 392, que fazem o trajeto ali de Recreio São Jorge, Cabo Sul, passando pelo Taboão, Praça 8, vindo para o centro e depois fazendo o contrário. Eu mesmo presenciei, chegou para mim essa reclamação hoje e eu lembrei de um desses dias aí, tá saindo para trabalhar pela manhã, e eu passando ali pela UPA Taboão, tinha um ponto de ônibus, o motorista, tinha um monte de gente no ponto de ônibus, o motorista não parou o coletivo porque já estava muito cheio. Então está precisando de mais ônibus nessas linhas, especialmente em horário de pico. A população está reclamando muito, o motorista não para porque não tem mais condição de levar e não é culpa dele. E o trabalhador, o cidadão, fica ali no ponto esperando mais um tempo para poder ser atendido. Agora, é ônibus ou micro-ônibus? Ônibus. Não é permissionário, não? Não, são ônibus mesmo, que circulam, faz esse trajeto, essa linha, que é uma linha bastante concorrida com muito passageiro. Encaminha para mim também, vamos fazer. Tá, bom. Cheio de pauta para o Pedro notar hoje. Bom, mais alguma coisa? Tem mais algumas coisas aqui. Uma pauta, aliás, deve ter atenção aí da Secretaria de Transporte, de Mobilidade Urbana, também a Secretaria de Segurança, inspetor Márcio Pontes. É um caso que já é recorrente. Ali na região do Jardim Paraíso, Rua Euroca, a Avenida Três Corações, Telêmaco Borba, São Francisco Sales, há veículos lá que ficam estacionados por meses até, aguardando reparos por conta de um comércio que tem lá que faz esse tipo de serviço. E recentemente, isso é hoje meio-dia, ali passa a linha de ônibus nessa rua principal, é o caos ali, principalmente aos finais de semana, bem na em horário curva. de pico. E aí o que acontece? Um monte de carro está aí aguardando reparo, às vezes fica 1 mês, 2 meses aí parado, gerando enorme transtorno para a população. O que acontece? A prefeitura teve lá recentemente adesivando os veículos e orientando para tirar, caso contrário serão recolhidos. O que acontece? Algum esperto foi lá, tirou todos os adesivos para dificultar o trabalho da prefeitura, da GCM, dos agentes de trânsito. Então, eu recebi essas imagens. A gente não quer de maneira nenhuma prejudicar nenhum trabalhador, o comerciante, mas é preciso haver um pouco de civilidade, porque a população ali está tendo o seu direito invadido. Ela está se sentindo humilhada até por esse tipo de situação. O cara não consegue entrar ou sair de casa com tranquilidade com o seu próprio carro. Pedro. Não adianta tirar o adesivo, porque a prefeitura tem o controle do carro que foi adesivado. Então é uma questão de prazo. É uma questão de prazo. Já vão ser recolhidos os carros. A prefeitura realizou lá uma ação ainda no primeiro semestre. Foram levados muitos veículos. Então. Aí ficou umas 2, 3 semanas ali livre. Eu passo ali com frequência. Mas depois, aquilo dá acesso ao Campo da Paz, por meio de uma rua bem estreita, passam linhas de micro-ônibus, é um absurdo. O povo é folgado, né? É uma falta de respeito, de civilidade. Mal educado, até. Pedro, agora eu trago uma pauta aqui, que é uma pauta que é triste, mas que a gente tem fé que vai dar tudo certo. O Matheus Cordeiro Francisco, ele é um garoto de 18 anos, tem familiares aqui na cidade de Guarulhos, e no dia 3 de outubro teve uma forte dor de cabeça, pensou que era por conta do óculos, que usa óculos e tal. Foi até o hospital e fazendo alguns exames lá, verificou-se que ele tem um tumor no cérebro, vai passar por uma cirurgia muito séria amanhã. Né? A família, amanhã?
Foi um espaço muito rápido, né? No menos de um mês, descobriu um tumor no cérebro, vai passar por uma cirurgia muito séria. E a família pede ajuda, né, por meio desse link que está passando aí na tela. Eu coloquei também aqui nos comentários, durante a live aqui do Radar de Notícias. Aqueles que puderem ajudar, vão estar ajudando por uma boa causa. Desejar boa sorte, né, esse garoto aí, o Matheus, que dê tudo certo. E essa vaquinha é para o pós-operatório. Até porque é uma família também simples, o pai acabou tendo um problema de saúde recentemente também, não está trabalhando. E a mãe, imagina como é que está a situação dessa família, que no prazo de um mês descobriu uma situação tão séria como essa, né? Produção, acho que o Pix é mais fácil, ainda para dar um zoom no Pix. É uma chave celular, né? É o 11, vou até colocar aqui já nos comentários para quem estiver acompanhando. É o do 11 9 8403 0677. 11 9 8403 0677. Vamos colaborar, gente. Qualquer quantia é bem-vinda. E boa sorte ao menino, né, o rapaz? Em Né? situações como essa, o que conta é a solidariedade no atacado, né, Pedro? Não no varejo, né? Amanhã é dia de sessão? Amanhã é dia de sessão na Câmara Municipal. Ontem também teve uma sessão bastante movimentada, eu achei, né? Com debates de parte a O parte. pessoal é indignado com o caso Roberto Jefferson. Pelo né? que ele falou contra a ministra Carmen Lúcia, né? As palavras que ele utilizou. É engraçado que nenhum vereador foi lá defender, mas lá no público, um público, me parece, ligado à igreja, né? O público que estava lá, e defendendo o Roberto Jefferson. Estranho, muito estranho isso. Eu não sei nem se, na verdade, defenderam o Roberto Jefferson, mas o Roberto Jefferson recentemente tem muitas ligações com o Jair Bolsonaro, né? Era um dos mentores ali, inclusive ele era para ser o candidato à presidência da República, colocou o padre Kelmo, o padre fake, no lugar para ser uma aulinha auxiliar. Isso faz parte da política, a gente compreende. Porém, parece que, por mais errado que possa se estar um apoiador, se você o criticar e for por apoiar o Bolsonaro, às vezes até o Lula, aí a população, aqueles apoiadores mais fanáticos ficam revoltados, que é um absurdo, porque o que o Roberto Jefferson fez é inaceitável, tanto os ataques à ministra Carmen Lúcia, quanto a atitude grotesca e criminosa de disparar mais de 50 tiros contra a Polícia Federal. Granadas. Se isso acontece em qualquer outra situação, numa periferia aqui de Guarulhos ou de outro local, o tratamento seria muito diferente. Isso não pode haver, tem que haver isonomia. Iriam pisar no pescoço dele. A verdade é essa. Se fosse na periferia de Guarulhos, não cortaram nem a energia elétrica da casa. É uma ação básica, né, Pedro? Hã? Uma ação básica, né? De Básico, inteligência da polícia. qualquer seriado de polícia que você vê, a turma faz isso. Eu mesmo assim ainda acho que o desfecho foi positivo. Talvez se Roberto Jefferson acaba morrendo numa situação como essa, acaba virando mais um mártir aí para... Eu queria a morte dele. Não, jamais. Mas eu não queria o agente da polícia lá sorrindo para ele. Não. Sorrindo. Ele Devia tirou ter contra a polícia. algemado e no camburão. Tiveram dois policiais feridos, um delegado e uma agente da Polícia Absurdo. Federal. Não defendo a morte, não, mas que ele deveria ter sido preso com energia, como todo cidadão que atira na polícia deve ser. Exatamente, todo. Todo cidadão que atirar na polícia, meu amigo, tem que ser preso com energia. O debate é mais profundo, né? Porque tem uma parcela do povo brasileiro que defende que pátria armada jamais será escravizada. E aí com isso, você subentende que se você é submetido a uma ordem de prisão ilegal, que você julga ilegal, você tem o direito de reagir. Não. Se a polícia, infelizmente, pode ser qualquer um de nós. Se a polícia vem me prender por conta de uma ordem que eu achar que é ilegal, eu vou ter que usar a civilidade e recorrer por meio da justiça. O mundo civilizado é esse. Não adianta cada um ter um fuzil em casa. A polícia vem me prender, eu não concordo, vou atirar no policial. Isso é um absurdo, gente. Absurdo. Isso é falta de civilidade, é falta de consciência. E outra coisa, é só na ditadura que você vai preso sem motivo, viu? Só na ditadura, viu? Você vai preso sem direitos. Eu tenho uma opinião sobre a questão, por exemplo, da liberação do porte, da posse de armas. Particularmente, eu sou contra, mas entendo também que há casos em que a pessoa tem esse direito. Não sou contra. Aliás, a pessoa, às vezes, ela pode ter esse direito. Na verdade, ela pode ter esse direito, porém, que ela seja responsável também caso aconteça algum incidente. Agora, como é que a Polícia Federal deixou o Roberto Jefferson desequilibrado, preso? Ele estava preso. E tinha fuzil, bomba. Não, tinha um arsenal. Para com isso. Ele não tinha um revolvinho 38, 5 tiros, não. Ele tinha um arsenal. Acho que tudo vale a pena a gente discutir nesse Brasil de 2022. As eleições estão chegando, serão no domingo. Tudo vale a pena discutir. Porém, nós temos pautas muito mais importantes. Olha, pouco se fala de educação, Pedro. Não, você não viu uma discussão sobre educação no país nessa campanha eleitoral de nenhum dos dois lados. Estão falando de banheiro unissex, fechar a igreja, tem que falar da economia, gente.
economia, que estão falando em acabar com o 13º, férias, o fundo de garantia. Não, essa é a vontade do Paulo Guedes. A exato. PEC, inclusive, já está pronta e digitada. A PEC já está pronta e digitada. E vai para um congresso em que... Bolsonarista. Um congresso totalmente conservador e muito mais liberal. Né? Então, esses direitos trabalhistas, eles correm sério risco. Isso é fato. Quem tiver essa opção, quem tiver essa preferência, que o faça, mas esse é um dos projetos na linha econômica. Servidor público que defende que o Estado mínimo. Acho que ele nem sabe o que é isso, né? É porque assim, o que acontece? Eu percebo entre os servidores públicos, Pedro, e aliás, a audiência é muito grande no Radar de Notícias dos servidores públicos, que é uma categoria que a gente tem que respeitar muito, aliás, dia 28 está chegando, mas eu percebo uma certa falta de união. Porque, por exemplo, Não se enxerga. Todas as leis que vierem a acontecer, ou pelo menos se imagina assim, elas serão com efeito para as novas adesões, para as pessoas que entrarem na categoria. Aqueles que já estão, estou sossegado, não vou perder mesmo, mas tu pode pensar assim, às vezes a gente vê uma categoria com a reivindicação, os demais servidores não apoiam. É um absurdo isso, tem que ter uma união maior. Vejam o que o Guti fez com a Proguaru, o que fez com a saúde e o que pretende fazer com a educação. Então precisa haver uma união, uma conscientização maior de todas as categorias, né? Precisam se organizar melhor. Isso aí. Obrigado, Guto Tavares. Só lembrando, Pedro, agradecer o convite também. No dia 26, amanhã, o pessoal lá do Ciesp, o Maurício Colim, está organizando uma palestra com o presidente do Ciesp São Paulo, né, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a partir das 17 horas, lá no Senai Dutra, ali na Avenida Carmela, 380, vai falar sobre as tendências aí econômicas, macromundiais, para os próximos anos até 2040. É uma palestra que deve ser muito interessante, né? Quando a gente fala de economia, não são só números, são questões também culturais, educacionais, tendências em todos os sentidos. Ok. Vamos lá, produção, rápido intervalo.